Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Cast. Eu sou o André. Eu sou o Taicir. E eu sou o Alexandre. Falamos diretamente de Garopaba. Fecast é um canal para quem tem fé. Você tem fé? Então fique com a gente aí no vídeo até o final do vídeo. Bora lá. A gente está gravando hoje o nosso Fecast segunda temporada. Então, estamos aqui nos nossos estúdios e eu hoje tenho o prazer de estar recebendo o André e o pastor Taicir, né? Que estão aqui com a gente aqui para falar um pouco sobre o Fecast. Vamos saber um pouco o que é o Fecast, quando surgiu, qual é a ideia que tem do Fecast. Principalmente nos dias de hoje, onde está meio que turbulento, por se assim dizer. Então nós temos que saber um pouco mais o porquê do Fecast. E se você ainda não conhece, fica ligado que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Fecast. Vamos dar bom dia aos nossos convidados. Bom dia, André. Bom dia. Pode chegar mais próximo do microfone, André. Isso, pode ficar mais... Então estamos aqui, né, agora com os estúdios aqui do Alexandre Garcia, né, que é o estúdio do Dali Garopaba, é isso, né, Alexandre? Isso. E eu comecei o Fecast em casa, fiz um estúdio na minha casa. E a ideia era trazer pastores aqui da região de Garopaba, dos arredores de Garopaba, né? Contei sempre com o pastor Taicir, que foi o que mais fez vídeos, produziu vídeos lá, conteúdos comigo, né? E a ideia do Fecast é levar a palavra de Deus para as pessoas, que às vezes não tem tempo de ir numa igreja, porque o trabalho estão cansadas, que não conseguem sair de casa. Hoje em dia existe, né, esse recurso que as plataformas digitais que tu pode utilizar na internet e assistir um conteúdo em casa, né? Então a primeira coisa, levar a palavra às pessoas, né? Que não podem sair de casa, levar essa palavra, né? Para as pessoas que às vezes estão vendo um videozinho ali, vendo uma coisa ali, uma música, um esporte, alguma coisa, de repente captar a atenção delas, porque o YouTube trabalha com o algoritmo, né? Ele vai jogando, né? A pessoa tá vendo um programa, daqui a pouco passa um outro programa, né? Eu não sei exatamente como é que funciona isso tudo aí, mas de qualquer maneira a intenção... funciona. A intenção é levar para as pessoas, né? E a segunda intenção é tentar trazer essas pessoas para as igrejas, que as pessoas possam estar congregando em igrejas, né? Que estejam buscando, né, de Deus, buscando da palavra, né? Então, tirar o pessoal da casa, digamos, e levar para as igrejas, né? Eu sempre acreditei, André, que a igreja ela tem que transcender as quatro paredes, né? Nós na verdade, somos igreja, uma vez que Jesus nos chamou para sermos tijolos dessa igreja. Mais do que uma instituição, mais do que um templo, né? Nós somos o templo. E nada melhor do que a gente usar essa ferramenta que é a internet para poder divulgar o evangelho, que são as boas novas, para a gente poder pulverizar assim a palavra de Deus de uma maneira tão eficaz como que tem tanta visibilidade, né? Por exemplo, um cirurgião usa um bisturi para salvar umas vidas, né? E da mesma forma que esse bisturi pode salvar, ele pode também matar alguém. E essa ferramenta que é a internet, ela está sendo tão mal usada, a gente vê tanto conteúdo vazio, tanto conteúdo destrutivo para as famílias, que eu penso que é o momento da gente se inserir nesse meio para poder estar usando para o bem essa ferramenta, para salvar vidas. Exatamente. Então, um dos objetivos era exatamente esse, é levar, né, e fazer com que as pessoas que estão assistindo a internet possam ter um conteúdo que vai agregar mais a vida das famílias, principalmente, né? Porque um dos problemas que nós temos hoje muito grave na sociedade é a dissolução das famílias, pais separados, aí a mulher tem que criar o filho sozinha, ou o pai, alguma coisa que vai estar dissolvendo, né, a característica da família tradicional, né? Isso também é uma coisa que o Fecast quer valorizar, né? São as famílias e as famílias que estejam buscando a Deus, buscando a presença de Deus. Então, esses foram os principais motivos, né, que me levou a fazer esse canal, a criar esse canal. E convido pastores, né? Eu fiz o Fecast a primeira temporada, eu não contei, mas tem cerca de 70 vídeos, né? Sendo que mais ou menos uns 40
E são vídeos com entrevista de pastores, outros são shorts, assim, que a gente também divulgou a Marcha para Jesus e divulga, né? Porque é uma coisa que une a família, a Marcha para Jesus. Então, assim, e aí eu faço entrevista com pastores, a gente sempre traz uma palavra, um versículo bíblico, e a gente comenta sobre aquele versículo bíblico, né? Que é para que as pessoas tenham contato com a palavra, porque às vezes as pessoas têm Bíblia em casa, mas não leem. As pessoas às vezes têm uma Bíblia lá e não estão lendo. E, né? Ou deixa aberta na prateleira como se fosse uma mandinga, ou se aquele objeto em si tivesse algum poder místico, né? E não se trata disso. É um livro que é didático. Precisamos, então, mergulhar nele para poder extrair os ensinamentos de Cristo, para a gente poder aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Não é algo ritualístico e místico que colocar ele numa prateleira ali, como às vezes a gente vê nos hospitais, né, aberto, Salmo. Mas vamos lá. 21. Vamos lá, eu ouvi vocês falarem, né? E agora, vamos lá, para que o povo em casa, os nossos internautas entendam, né? A ideia do FECast não é de uma religião específica, correto, André? Sim, sim. A minha ideia realmente é levar aquela religião com a qual eu pratico. Mas né? não está engessada em uma... Não, a gente tem... Cristianismo, né? Cristianismo. Cristianismo puro e simples, né? A verdadeira religião, segundo a Bíblia, é visitar os órfãos e as viúvas, assistir os necessitados, né? Então, isso seria... A palavra religião quer dizer religar com Deus, né? E a gente, às vezes, Alexandre... precisa ser entendido algo que é muito mal entendido no sentido da palavra em si, né? O significado da palavra converter, né? É mudar de direção. Muitas pessoas vêm dizer para mim assim, ó, mas eu já acredito em Deus, eu não preciso me converter. Não, tudo bem, tu está buscando a Deus, só que se tu estiveres indo na direção errada nessa tua busca, tu não vai encontrar a Deus. Por exemplo, se eu te disser para ti que a BR-101 leva para Floripa, é uma informação verdadeira. Até que ponto é verdadeira? Se você for para o lado esquerdo, tu vai acabar em Porto Alegre, não em Florianópolis. Então, precisa haver uma conversão. Daí que entra a Bíblia como uma balize, como um recolocar, esse aplicativo aí, o GPS, né? É o nosso GPS. A bússola. A bússola. O Google Maps pode fazer propaganda do Google Maps, a gente vai ganhar royalty deles. É o que eu uso, né? Buscando aí dentro dessa colocação de vocês, hoje a gente vê o seguinte, hoje nós temos diversas, entre aspas, diversas formas de se fazer religião. Sim. Hoje tu pega a nossa internet e a gente tem lá diversas. Hoje nós temos a história de um pastor mirim aí que está sendo crucificado e assim por diante. Essa é basicamente o que nós temos vendo. Sim. Mas a verdadeira religião não tá dentro de cada um? Não está no buscar de cada um? Então, assim, falando do FECast, né? Que a pergunta inicial é o FECast. Sim. Né? Mas eu já vou chegar no ponto. Só um minutinho, já vou chegar no ponto que eu quero te dizer. Quando a gente traz um programa voltado para a fé, que não tem uma diretriz, que é o caso do FECast, como é que a população vê? Como é que os pastores vê? Porque tu não traz o pastor de uma congregação, uma exato. denominação. Todos os programas que eu vi, tu sempre traz pastores de diferentes... Sim. Como é que eles veem isso? Mesmo nós olhando na internet, que traz diversos tipos de religiões, e hoje tu traz um programa onde tu recebe todos. Sim. Como é que foi visto? Eu não tenho essa informação, porque assim, eu não fiz uma pergunta assim pro público, até eu gostaria que o público colocasse se manifestasse a respeito. Né? O canal ainda é muito pequeno, ainda as pessoas não estão assistindo, então a gente eu não tenho um feedback, né, a respeito dessas perguntas que está me trazendo. Mas, assim, a proposta do FECast é falar de fé. Qualquer fé, tá? Fé
em Cristo. Desculpa interromper, André, mas assim, tu falaste que todas as religiões, né? Eu sou muito apaixonado por algo que chama etimologia das palavras, né? A palavra, a origem da palavra. Então, a palavra ecumênica significa fé em comum. Então, ela hoje está sendo confundida com uma outra... O significado da palavra ecumênica hoje está como sincretismo. Sincretismo é outra coisa, né? É nós juntarmos a religião de outras fés que não são baseadas em Cristo, né? E juntar tudo isso e sincretizar, né? Fazer com que tudo meio que se encaixe. Não é isso que é ecumenismo. Ecumenismo é fé em comum. A nossa fé, esses pastores, todos convidados, têm em comum Cristo, cristocêntrica. São religiões cristocêntricas, né? Então, a base de tudo é Cristo. Partimos desse princípio, certo? Estamos abertos para conversar com qualquer pessoa de qualquer credo, né? Mas o objetivo do canal é fazer as pessoas entenderem que só há um caminho para Deus e esse caminho é Jesus Cristo. Perfeito. A resposta é aquilo mesmo que a gente buscava. Por quê? Muitas pessoas... Eu queria só fazer um adendo aqui, o pastor Taicir, tá? Porque assim, a gente não quer obrigar ninguém a seguir Cristo. A gente não quer fazer com que as pessoas engulam a goela abaixo a Cristo, digamos assim, né? Até porque quem convence do pecado, da justiça, então, assim, do juízo... A proposta do programa é que a gente possa conversar com diversas religiões, né? O pastor Taicir, ele é pastor de uma igreja pentecostal, né? Hope Chapel, né? Isso, Hope Chapel. E ele defende a Cristo, ele né, tem a doutrina dele, a teologia dele, que é a base da fé dele, né? Mas a gente sabe que tem outras pessoas que têm outras fé. E a gente, sendo um bom cristão, a gente tem que respeitar a fé das pessoas. Claro que nós queremos, né, como bons cristãos, que as pessoas venham para a nossa fé. Mas às vezes isso pode não acontecer, né? A pessoa que cresceu dentro de uma outra... Mas ela pode captar os princípios básicos que o livro nos traz aqui, ó. Esse livro nos traz princípios básicos que servem para todos, né? Para todas as pessoas. Então, assim, Cristo, mesmo tu não crendo em Cristo, ele ainda vai estar presente na tua vida, porque os princípios que ele prega, tu vai estar aplicando na tua família, cuidando bem da família, tratando bem a tua esposa, né? Então, às vezes, o cara pertence a uma outra congregação na qual ele está fazendo o mesmo princípio bíblico que nós estamos fazendo na nossa congregação. Isso nos une, né, pastor? Sem dúvida. Né? E talvez alguma diferença em alguma coisa aqui, uma diferença em alguma coisa ali, nós vamos sempre defender o Cristo, o caminho de Jesus, né? Que no hebraico é o Yeshua HaMashiach, né? Então isso eu acho muito importante também. Hoje em dia a gente perdeu essa conexão com o hebraico, sabe? E eu queria estar trazendo assim também essas coisas através do FECast, né? Eu queria estar trazendo... também essas coisas e levar a minha fé. A minha fé é essa, é no Yeshua HaMashiach, né? O Messias Salvador, né? Que esse é o nome, né, pastor? Em hebraico é Messias Salvador. Messias, Mashiach é ungido. Quando eles ungiam reis, né? Na época com reis e sacerdotes, eles eram ungidos. Então, Jesus era rei e sacerdote também, então ele foi ungido. É o Mashiach esperado, né? Que também compõe a parte do judaísmo, também acredita no Mashiach, no Messias. A diferença é que eles não acreditam que esse Mashiach já veio, né? Que é o Yeshua, né? Que é o Jesus, né? Então, assim, a gente vai ver, eu não sei se a palavra que ele usou aqui, o ecumenismo, eu não entendo muito esses estudos, assim, mas o que eu quero trazer para as pessoas é os princípios que nós temos, principalmente a Bíblia, né? Porque a Bíblia vai nos levar a Cristo, e a Bíblia vai nos levar ao Mashiach, né? Então, é por isso que eu digo assim, o Espírito Santo é que faz a obra. A gente vai divulgar algo e as pessoas acabam sendo contagiadas por esse amor de Cristo de uma forma natural, sem precisar forçar, enfiar Jesus goela abaixo,
Porque Jesus é autossuficiente. Só que ele é tão generoso, Deus fez algo tão maravilhoso que ele nos chamou para ser participante da sua obra. E é algo tão prazeroso quando você vê a transformação de uma vida sendo feita por Deus através de ti ou com a tua participação. Isso gera uma alegria no teu coração tão grande que não é à toa que a palavra, o evangelho é chamado de boas novas. É uma boa notícia. E assim, ó, é interessante, sabe, Alexandre, que eu fui na Igreja Católica, eu procurei pessoas do espiritismo, que, assim, eu não conheço as pessoas, como eu não frequento, eu acabo não conhecendo. E assim, o que aconteceu? Acabou que eu trouxe só pastores da minha religião, né? Da minha denominação. Teu nicho social. E assim, e aí eu achei tão... Porque assim, ó, os pastores, como eles querem espalhar o evangelho, tem um amor tão grande, uma apreciação tão grande. Deixa lá que eu senão vou derrubar tudo de novo. Pena que a gente não estava filmando. Exatamente, exatamente. Chama... Não pode bullying, off, tá? né? Não tinha. Não pode fazer bullying aqui com... Mas eu acho interessante o seguinte, ao longo essa primeira temporada, nós estamos abrindo a segunda temporada hoje. Sim, hoje é o primeiro episódio. Primeiro episódio da segunda temporada. Ao longo da primeira temporada, tu fizesse quantos vídeos? Então, eu produzi 70 conteúdos. 70 conteúdos. É. Desses 70 conteúdos, teve aquele que chamou mais atenção? Que foi aquele que se destacou por algum motivo? Que geralmente tem um que a gente vê que se destacou. O assunto foi tão relevante que ele... Pum! Então, assim, ó, eu vou te dizer que o vídeo que eu fiquei mais, assim, emocionado foi um vídeo com o pastor, né, o falecido o Orley. Porque o Orley tava... Para quem não me acompanha, eu parei de produzir vídeos e o Orley também, ele depois, se não foi o segundo, é o terceiro que mais gravou vídeos comigo. Inclusive, eu participei de um vídeo em conjunto com ele, tive o prazer. E o pastor Orley, ele tinha uma doença, câncer, né, com metástase, assim, que era bem... E um milagre ele ter durado, porque assim, as pessoas que têm esse tipo já deveriam ter, sabe, ido para Jesus mais cedo, mas ele aguentou, ele foi forte, Deus deu uma sobrevida nele, sabe? E ele fazia, assim, o Fecast, assim, com um brilho nos olhos, sabe? E tem vários vídeos dele aí, né? Ele já se foi, é um amigo muito querido, né? Até me emociono quando eu lembro disso. Porque às vezes tem pessoas que estão nesse mundo, né? Eu como crítico, né? Às vezes eu critico o mundo, né? O mundo todo. Muitas pessoas más, assim, ficando bem, políticos, bandidos, traficantes, não sei o quê, com vidas boas e aí, sabe, e pessoas boas que buscavam o evangelho, buscavam, né, ter essa presença, mas assim, eu não posso contestar Deus, né, porque se Deus chamou ele, é porque algum motivo tem. Então eu não vou contestar, mas eu fico às vezes com esse pensamento da carne, né, de querer estar com ele, porque tem tantas pessoas aí que estão aí com saúde, que não estão nem aí para pregar uma palavra, ou para ajudar alguém, né, para praticar um ato de misericórdia, mas de qualquer forma, quem sou eu para julgar os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, né? Ele foi feita a vontade de Deus, ele foi, assim como Jesus também, porque a gente começa a ler essa obra e tu não quer que Jesus morra. Quando chega na hora da crucificação, tu tá lendo a Bíblia, tu não quer, não faça isso. Mas se ele não fizesse isso, né? O que é ser de nós, entendeu? Quando eu era pequeno, eu fui criado por uma mãe muçulmana e uma tia católica. Na mesma casa elas viviam em harmonia, faziam obra social, as duas juntas, assim, era algo incrível, assim. E a minha tia católica sempre me puxou pro catolicismo e a gente ali aprendeu de Jesus, né? E quando eu via o cara que era o mocinho morrer no final do filme, para mim era algo que não fechava. Só que o final do filme não é ali, né? Cristo venceu a morte. E isso é algo que, se não tivesse... Jesus veio com esse propósito. O cara nasceu, viveu uma vida perfeita para morrer no meu e no teu lugar. Essa é a boa nova, né? A gente pode hoje experimentar essa salvação gratuita porque Cristo pegou o meu lugar. A condenação que era para mim e para você, e para vocês que estão assistindo... Tá naquela câmera ali? Cristo tomou para si.
E hoje a gente pode viver em liberdade. Agora a gente tá no estúdio aqui, a gente não sabe qual é a câmera. É legal que depois Nós não estamos lado, acostumados, né? pastor? A gente é aqueles. A gente tinha lá o nosso estúdiozinho, era só uma câmerazinha. Mas o bacana de tudo isso é quando a gente vai falar na fé, eu particularmente digo para vocês, Alexandre, né? Eu vejo o seguinte, para mim, Deus é um, é como se fosse, nós temos uma árvore. O tronco dessa árvore se chama Deus, para mim. Os galhos dessa árvore, as ramificações que vêm, são as igrejas, são as formas com que é mostrado, né? Por exemplo, a sua Eu sou cristão. é cristão, mas a sua... A denominação é outra coisa. Assim, a gente precisa entender que Jesus Exato. é a raiz, né? É a Então, raiz, é o tronco. a gente, às vezes, eu sou crente. Crente até o diabo é, cara. Tu não tá fazendo nada demais em crer, né? Mas é isso mesmo que eu me refiro. Porque daí nós temos o crente, nós temos o adventista, nós temos o quadrangular, tudo mais. Mas eu acho que tudo vem do mesmo tronco, do mesmo caule. Eu respeito a tua opinião, mas Sim. discordo totalmente, né, cara? Sim, é por isso que é bom quando a gente entra no o assunto... primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então já começa por aí, né? Aham. Deus é um e tem um inimigo de Deus que quer... Qual é que foi a grande sacada de Satanás, né? Querer ser igual a Deus, né? Então vai haver uma dezena, centena... Sabe que os índios lá, as religiões hindus, os caras têm 3.500 e tantos deidade, né? E aí a gente se depara com aquela situação assim, ó, muitas vezes a gente vê aquelas coisas assim, mas aquela religião lá não presta, mas aquela lá não sei o quê. A gente tá acompanhando muito isso, né? Então, por isso que existe Mas esse assim, termo. ó, isso aí, Alexandre, não é de agora. Sim, isso já vem de muitos anos. Então, assim, se a gente for pegar esse livro aqui e for ler ele, né? Porque eu tenho esse livro como base de regra e ele também tem esse livro como base de regra da vida dele. Então, a gente é orientado por esse livro, tá? Nesse livro tá dizendo que Deus criou tudo e todas as coisas, não é esse passagem? Daí sim, as ramificações que saem das interpretações deste livro, né? São as ramificações que você estava falando que sai dessa árvore que é verdadeira. E mesmo assim, pode haver, às vezes, distorções de uma interpretação errônea, né? O meu professor de teologia costumava dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque para você contar uma boa mentira, ela precisa ter algo de verdade. Certo? Então, se eu vou de novo usar a BR-101 como referência, né? Se eu te mandar ir para Floripa, eu vou dizer que a BR-101 é o caminho, é uma verdade, e vou te mandar para o lado errado. Vou te mandar... Né? Mas daí nós temos aquela coisa do chamado livre-arbítrio. Exato, que também é outra questão bem controversa, porque... A Bíblia diz hoje que... o FECast tá polêmico. Não, porque na verdade assim, bom da coisa é isso aqui, né? É bom. Eu acho porque, bom assim, porque... Como a gente está dentro de uma denominação, né? Nós não congregamos na mesma igreja. Ele tem a igreja dele, que tem a congregação dele, mas a denominação é a mesma, é Cristo, é isso, né? Apesar da minha igreja que eu frequento é reformada, né? A dele é pentecostal. A nossa tem ainda diferença. Não tá reformada, tem que pregar mais uns pregos lá, não tá, a reforma não tá meio mal acabada. Mas assim, tem diferenças. Tem diferenças, assim como a católica também tem diferenças, né? Ortodoxa, né? Enfim. O judaísmo, muçulmano, que a mãe dele era... Quem era Minha tua avó? A tua mãe? Muçulmana. Era muçulmana. Então nós temos diversas religiões, né? E assim, o que nós não queremos é brigar com outras religiões. Nós queremos agregar outras religiões. O FECast, ele veio para que as pessoas não queiram dizer exatamente isso que tu falou, não, porque aquela lá é ruim porque ela não faz isso. Mas aquela outra, e ficar apontando dedos. Né? O FECast não tem essa missão de apontar dedos. De forma alguma, a gente quer estar aberto ao debate, sim. Né, discutir ideias. E daí o Evangelho vai fazer o trabalho por si só, porque Jesus disse, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, a gente não quer
forçar uma barra, a gente vem falar do amor de Cristo, e mais do que falar é demonstrar em atitudes, né? O amor das pessoas que convivem contigo e comigo vai ser o diferencial, né? O maior testemunho de vida é a maneira com que eu estou interagindo com as pessoas, e daí, consequentemente, o evangelho vai se propagar. Mas eu quero voltar, antes da gente encerrar, a respeito do livre-arbítrio, né? A gente tem uma livre gerência dos nossos atos. Porque se tu és um escolhido de Deus, por mais que tu erra a rota, né? O Senhor vai ali recalculando a rota. Aliás, não precisa nem recalcular, porque ele é incrível. Ele já sabe que tu vai errar a rota ali, já te preparou um outro caminho, vai te colocar uma pessoa na tua vida que vai te redirecionar para o caminho, e daí entra a palavra conversão, né? E daí sim, se tu és um escolhido de Deus, tu vai acabar se deparando com o amor de Cristo na tua caminhada, quer queira você ou não, porque Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que o Senhor te escolheu já no ventre da tua mãe, para que você tenha um encontro verdadeiro com o Deus verdadeiro. Isso vai acontecer, quer você facilite ou não. Às vezes vai doer um pouquinho mais, porque a gente vai pegar alguns atalhos, alguns caminhos tortuosos, né? Mas se você é um escolhido, a coisa vai fluir, mais cedo ou mais tarde. Né? Existe assim, existe essa Bíblia, ela é composta, né, por praticamente duas alianças, né? A primeira aliança, a segunda aliança, ou o Velho Testamento ou o Novo Testamento. E aqui tem dois tipos de condutas, porque assim, o judaísmo, ele não quer ficar espalhando a religião dele. Ele é por atração. As pessoas têm que serem atraídas para o judaísmo. Agora no Novo Testamento, na segunda aliança, ele tem um mandamento aqui que fala para que ide e pregai o evangelho a toda. Então, assim, dentro do mesmo livro tem dois pensamentos de uma época e de outra época que mudaram conforme o tempo, que mudou, fez uma conversão, porque o judaísmo não é uma... E o cristianismo já houve uma alteração. A gente pode fazer então é por isso outro programa só a respeito disso, André. É. Uma boa. E daí a gente já convida vocês para dar a sua opinião aí. Mas né? nós temos quanto tempo ainda, Nós estamos aí chegando a 27 minutos. E é 35, né? 35. Temos aí então, mais assim, 8 minutos. Então ainda. nós vamos fazer como a gente sempre usa, né? A gente costuma sempre colocar um versículo bíblico aqui. Esteja à vontade. Que o pastor Taicir trouxe, né? Que vai se encontrar em João 3. Ele vai estar lá em João 3, no versículo 16. É isso, pastor? Isso. João 3, 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse livro está nos convidando aqui a não somente viver uma vida agora aqui, uma vida tranquila de paz, né? Mas uma vida pós. Nós queremos que uma vida após, que é um reino vindouro, né? Que no hebraico é Shamaim, né? Aí tu já me pegou, e aí também tem os judeus também têm, né? Uma vida vindoura, né? Tá lá em Isaías, ele fala muito disso. Então, assim, isso aqui para nós, a gente entender que existe, né, pastor? Eu acho que com essa palavra tu tá dando para nós isso, né? Que a vida eterna, ela vai ser conquistada. Então, ela já foi conquistada por Cristo na cruz. A gente não precisa se esforçar para conquistar a vida eterna, né? É isso que esse versículo está nos trazendo. É uma boa notícia, é uma boa nova. O mundo... Mas assim, então eu vou te fazer uma pergunta, pastor. Isso aqui é para todos? A todos que o receberam, né? A palavra diz aqueles que nele crer. Exatamente. Então não é para todos. Não é para todos. É para todos... aqueles que crerem. Então existe um fator condicional, né? Existe um fator condicional, que é você se... Por exemplo, vamos supor aqui, se uma figura tivesse aqui outra pessoa, eu não creio que Jesus, ele já não está nessa vida eterna. Ele não ganhou gratuitamente, ele. Gratuitamente é só quem creu. Lá. Romanos 10:9 diz assim que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres no teu coração, serás salvo. Então a salvação ela está atrelada a uma fé verdadeira,
que é do coração, e há uma posição, há uma declaração posicional, né? Que você declare ao mundo a sua fé em Cristo. Então, é esses dois fatores. E quando a gente fala Senhor na Bíblia, não é um cumprimento assim, que nem hoje a gente costuma chamar um ancião, um tiozinho, né? Uma pessoa de mais idade, de Senhor. Senhor significa dono mesmo. Se você então se colocar debaixo da autoridade de Cristo, você será salvo. Esse é o pré-requisito, né? É entender que Deus governa e rege o mundo e ele te escolheu. E daí sim, uma lei, uma ordem, você tem duas opções. Ou você acata, obedece, ou você desobedece. Então, se você se colocar debaixo do senhorio de Cristo, confiar, ter fé de que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você anda despreocupado, sabe? Tira aquele peso de ter que conquistar o reino. O reino já foi conquistado. É uma boa notícia, uma boa nova que o Senhor está trazendo. Você é um pecador, mas através do sacrifício de Cristo a conta foi paga. E daí agora sim, por gratidão, eu vou alinhar a minha vida para andar em retidão, para aceitar esse presente de Deus. E esse livro aqui vai te ajudar, né? Vai te ajudar a achar esse caminho, né? Achar esse caminho. Mas assim, de qualquer maneira, o FECast respeita todas as fés. Ah, mas eu não acredito nisso, eu acredito em outra coisa. Não, tudo bem, tu fica lá, eu fico aqui no meu cadastro. Pode até vir tentar converter nós, né? Não, tá convidado, exatamente. É por isso também que a gente convida aqui, né, pessoas que talvez estejam nos assistindo, que esse vídeo alcance, que seja de outra denominação, ou que seja de outra... Como é o que eu posso dizer aqui? Congregação. Outra crença, né? Outra crença, né? Para conversar com a gente, entendeu? Porque com certeza sempre vai ter pontos que vão nos unir aqui dentro, porque os princípios que Deus quer, essa raiz quer que a gente faça, eles estão aqui dentro, né? É tratar o outro com respeito, é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, respeitar a autoridade, respeitar pai e mãe, honrar, né? Porque hoje em dia as pessoas não estão, os filhos estão brigando, quem manda na casa já não é mais os pais, é os filhos. Isso aqui eu tenho um manual aqui dentro para quem está com problema, para resolver isso, tá? Aliás, esse livro aqui, se todo mundo praticasse esse livro, eu não sei as outras denominações, mas eu sei do que eu estou falando, que eu leio. Se todo mundo praticasse o que está aqui dentro, os princípios, né? O mundo não seria o que está hoje, né? O mundo não teria essa bagunça que está hoje. Mas então, assim, fica o convite para quem está nos assistindo para vir, né, aqui no Dali Garopaba. O Alexandre é o produtor agora do Dali Garopaba, do FECast, né, através dos estúdios do Dali Garopaba. E o Alexandre está convidando, o pessoal está ligando, né? Tem um grupo de WhatsApp também, né? Que a gente criou. Quem quiser fazer parte, entre em contato com a gente já coloca lá no grupo. E aí fica o convite aqui, até se o Alexandre tiver algumas pessoas. Aí, quantas pessoas cabem aqui, Alexandre? Aqui a gente faz com 6 pessoas. Dá até 6 pessoas. Não dá muita confusão, 6 pessoas? Não, de vez em quando dá um... Botar 6 pastores aqui, meu Deus. Eu acho muito interessante, gente, e o bacana de tudo isso, a gente traz o primeiro programa da segunda temporada do FECast, né? A gente vai estar trazendo aí novos pastores, vão estar trazendo as pessoas que querem discutir, porque essa discussão é gostosa, essa divergência. Uma exposição de... Essa exposição de ideias. Isso se chama democracia. Sim. Entendeu? Então, o FECast é um programa democrático. Ele tem que ser um programa democrático. Não é democrático relativo, é democrático mesmo. Porque não adianta dizer democrático, mas simplesmente quando chega aqui, não, tranquilo. Mas quando desliga as câmeras, vai lá, Taicir, não gostei daquilo que tu falou, não era aquilo que eu... Não, André, eu acho que não, isso não é democracia. Não, com certeza. Cada um expõe o seu pensamento com respeito. Sempre. Né? Porque se eu não demonstrar respeito, como é que eu vou querer que a pessoa conheça a minha fé se eu não respeitar a dela? Né? Se eu quiser... Por isso que eu digo que o maior testemunho é o de vida. Mais do que palavras, são atitudes. Eu queria, hoje não deu tempo, mas eu queria ter perguntado aqui pro Taicir como é que é a história dele lá, exatamente. Né? Como é que começou a Hope Chapel, para ele contar que ele congrega numa congregação que é americana, né? Isso, ela nasceu num movimento dos anos 60, 70, aqueles hippie loucos que começaram a se converter e invadir as igrejas evangélicas, né? E um dos casais que se converteram, desses hippies, eles foram para Maui e lá fundaram a Hope Chapel,
em Maui, né? No Hawaii, Havaí. é uma igreja de surfista. E Como nós também em Garopaba, que é uma igreja que dá altas ondas, ele veio pra cá. A gente pode fazer outro programa para contar essa história. Fizemos um próximo programa trazendo essa história. Vamos começar então com o nosso convidado, pastor Taicir. Nossas câmeras, nosso microfone está à toda disposição do FECast. Muito obrigado, queridos, pela oportunidade. O nosso objetivo aqui é propagar o Evangelho, é falar do amor de Cristo e, mais do que isso, é demonstrar o amor de Cristo, porque o resto vem ao natural. Tá? Nós estamos à disposição de quem quiser conhecer a nossa igreja, chama Hope Chapel Garopaba. Nós temos a nossa página no Instagram ali, se você quiser entrar em contato. E nós temos os nossos cultos às 10 da manhã, aos domingos, na rua Ilha do Faial, 289, bairro Village. Você é nosso convidado. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Alexandre. E espero que esse seja um reinício aí de muito sucesso para nós todos. Com o pé em nome direito. de Jesus. André, tu que é o criador dessa, Pessoal aí, desse ó, canal aí. curta ali no curtir, compartilhe o vídeo, inscreva no canal aí. A gente precisa crescer, a gente precisa de apoio de vocês. Tá? Muito obrigado aqui aos estúdios do Dali Garopaba, muito obrigado ao Alexandre, muito obrigado ao pastor Taicir. Vou deixar uma Bíblia aqui pro pastor Taicir abençoar lá. Glória a Deus. E Aí, tu tem Bíblia aí também? Como é que faz de Bíblia? Tenho ali. Tem? Já saiu Bíblia daqui, já foi pra Florianópolis, já foi de presente pra Floripa já. Que bênção, que bênção. É isso aí. E é isso aí, pessoal. A gente está tentando, a gente vai melhorando com o tempo e cremos, né? Cremos que dias melhores virão e que o reino do céu está ali, logo ali, né, pastor? Jesus está voltando. É isso aí Obrigadão, então, gente. Esse aí foi o nosso primeiro programa da segunda temporada do FECast, que entra aí 2025, sempre trazendo esse bate-papo, esse assunto gostoso. E a gente vai estar sempre produzindo aí. Para você que acredita, ou para você que ainda está pensando um pouco mais, acompanha a gente, segue o nosso canal, que sempre vai ter um bate-papo gostoso, sempre falando da fé. Então vem com a gente pro FECast. Vem com a gente!